Professor Tudão, que maravilha! Estamos agora então num outro imposto, né? O último dos 3 impostos estaduais cobrados pelo estado de Roraima. E nós estamos falando agora do nosso imposto sobre a propriedade. Quais são as questões que mais caem na prova, professor, a respeito desse importante imposto? Primeiro, cai na prova, você pode perguntar para mim. Opa, como que cai? Excelente custo-benefício você estudar o IPVA para a sua prova. São poucos artigos, várias questões na prova. Então, o nosso imposto sobre propriedade incide sobre veículos automotores. Primeira pergunta de prova, quais são os veículos automotores que são tributados pelo estado de Roraima? E aí a gente vai ver aqui os veículos automotores sendo tributados quanto à sua propriedade. Outras perguntas que vão cair na prova é o aspecto temporal do fato tirador do tributo. Então, em que momento acontece o fato tirador do nosso IPVA aqui no estado de Roraima? Outra problemática é justamente nós sabemos qual é a base de cálculo do nosso tributo para cada um daqueles fatos tiradores e quais são as alíquotas do tributo utilizadas aqui. Quanto às alíquotas do nosso IPVA, nós vamos verificar se existe diferenciação de alíquotas aqui, conforme a Constituição Federal permite que o IPVA tenha diferenciação de alíquotas em razão do tipo de veículo automotor, motocicletas, automóveis, caminhões, carros de passeio e assim por diante. E nós tenhamos, assim, em função da utilização do veículo automotor, e aí vem o problema da guerra fiscal. Né? Quanto à diferenciação, quanto à utilização do veículo automotor, a guerra fiscal entre os estados é justamente nos veículos objeto de locação. Contrato de locação é um problema. Por quê? Porque as empresas locadoras de veículos têm muitos veículos. Dá para entender, né? Não é que nem uma pessoa física. Às vezes tem 1.000 veículos no teu pátio, 2.000 veículos no pátio lá para poder serem alugados. Todos esses veículos, às vezes, com placa de outro estado por causa da guerra fiscal, porque a princípio aquele outro estado tem uma alíquota diferenciada para veículos objeto de locação. Então a gente vai ver se isso também acontece aqui no nosso estado, proteger aqui contra a situação de locação de veículo. Então vamos ver tudão junto com o professor Tudão aqui para poder te ajudar a estudar o nosso imposto, tá bom? Vamos lá? Então, na telinha agora, na história, nosso IPVA, eu estou lá no Código Tributário do Estado de Roraima, artigo 96. Ele já vai começar a tratar para a gente da seguinte forma: o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA aqui estadual, é devido anualmente, ou seja, todo ano, o nosso contribuinte do IPVA tem veículo automotor, né? Todo ano o nosso IPVA tem veículo automotor e a gente vai usar dessa situação, né? Quer dizer, todo ano a gente vai ter essa informação aqui para passar para você. E aí ele fala assim: vinculado ao veículo, incide sobre a propriedade de veículos automotores registrados e licenciados no estado de Roraima. Então, propriedade de veículos automotores registrados e licenciados no estado de Roraima. Então, na idade, o que acontece? Basta que o veículo seja de propriedade de alguém que tenha, né, domicílio aqui em Roraima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, onde a pessoa tem domicílio é para onde é registrado ou licenciado o veículo. Então, basta que o proprietário tenha domicílio aqui, nós temos o registro e licenciamento do veículo no estado de Roraima. Logo, o tributo vai ser devido para o nosso estado. Isso é uma regra geral, Código de Trânsito Brasileiro, lei federal que trata a respeito do assunto, nos ajuda aqui a entender como é que funciona. Mas daqui a pouco ele vai complementar essa informação. E agora nós vamos já passar para o primeiro, né? Primeira questão da prova dos senhores de IPVA, que sempre cai na prova. O aspecto temporal do nosso fato gerador. Então ele fala assim, ó, ocorre o fato gerador do IPVA, aspecto temporal. Para veículo, quando ele é novo, veículo 0 km, saiu da fábrica agora, na data da sua aquisição pelo consumidor ou pelo usuário final. Então, veículo novo, data da aquisição pelo consumidor ou usuário final é o momento para a ocorrência do nosso fato gerador. Veículo usado, a gente fala assim, ó, virou o ano, 1º de janeiro de cada exercício, você já tem que pagar IPVA para o nosso estado. Então, a virada de ano para nós não é um evento tão bom como poderia ser, né? Porque nós vamos ter, vou estourar aqui o champanhe, comemorando a entrada do ano bom, é isso mesmo. Comemore também fato gerador de IPVA hoje, tudão. 1 minuto do primeiro dia do ano já estou devendo IPVA de novo. Por quê? Porque o IPVA ele é anual e se você tem um veículo já que te levou até o local lá que você está celebrando, aquele veículo já está devendo IPVA a partir de 1º de janeiro de cada exercício. Tá bom?
Então é assim que funciona. Professor, eu vendi meu carro no dia 2 de janeiro. Pois é, mas no dia 1º você era o proprietário. Então o faturador aconteceu com você. É na linha do tempo, a gente verifica quem é o proprietário na data da ocorrência do faturador. Por isso que é tão importante a gente saber o momento da ocorrência do faturador. Em que momento se dá o faturador do veículo novo? Ah, na data da aquisição pelo consumidor usuário final. E do veículo usado? 1º de janeiro de cada exercício. E na importação, Tudão? Se o João vai lá e importa um veículo automotor, ele deve a partir de quando o IPVA? E se não for o João, for uma empresa importadora e revendedora de veículos importados, a partir de quando naquela importação vai se dar o fato tirador? Vamos ver as duas situações? Na importação é sempre lembrado em prova. Então vamos lá, ó. Na primeira tributação de veículo de procedência estrangeira, perdão, seja ele novo ou usado, né? Primeira tributação de veículo de procedência estrangeira, seja ele novo ou usado, na data do desembaraço aduaneiro, quando importado diretamente por consumidor final. Data do desembaraço aduaneiro, quando importado diretamente pelo consumidor final. E, né, na data da aquisição na data da aquisição por consumidor ou usuário final quando importado por empresas revendedoras. Data da aquisição por consumidor ou usuário final quando é importado por empresas revendedoras. Então essas duas situações aqui são interessantes, né? Data do desembaraço aduaneiro, se for o consumidor final. Então o seu João foi lá, passou no concurso, resolveu importar uma Ferrari lá da Itália. Então ele é consumidor final, quer fazer essa loucura, então tá lá, desembaraço aduaneiro, né? A data do desembaraço aduaneiro. Tudão, mas a data do desembaraço aduaneiro não é fato gerador, um momento de outro fato gerador de outro imposto estadual. Então você está falando que ICMS incide no veículo importado, mais o IPVA também? Agora a pergunta que não quer calar é: o IPVA entra na base de cálculo do ICMS na importação ou o contrário? O ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação? Já resolvo a sua pergunta. O ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação. Ambos são cobrados no mesmo momento e o ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação. Vamos anotar isso? Então, guarda essa informação interessante, né? O ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação para o consumidor ou usuário final. Tá certo? Bom, agora olha só que interessante. Se a importação se der por uma revendedora, enquanto o veículo está lá dentro do pátio daquela importadora, ele ainda não vai pagar IPVA. Pode passar 31 de dezembro e ele não paga IPVA. Na data em que for efetivamente adquirido pelo consumidor final, aí que ele vai pagar o imposto. Dá um exemplo, Tudão. Vamos imaginar que houve a importação em outubro de X0 por uma empresa alfa, que ela compra e revende. Quando ela revender o veículo que ela importou para o seu João, foi no mês 2 de X1. Veja que não houve fato gerador na importação, nem mesmo do desembaraço aduaneiro, porque a Alfa não era uma usuária final daquele produto. Ela não era usuária final do produto. Então, o que aconteceu? Quando ela revendeu para o João, aí sim nós tivemos a ocorrência do nosso fato gerador. Então, quando ela revendeu para o João, aí sim tiveram, né, a ocorrência do fato gerador. Tá certo, pessoal? Então, guarda essa informação aqui para a gente entender essa situação interessante. Bom, aí o que nós temos mais a respeito desta situação? Ele diz assim, ó. Outros momentos. No momento em que o veículo vier a retornar à posse de seu proprietário ou ao novo adquirente, no caso de ter sido roubado ou furtado. Ué, o veículo roubado ou furtado não deixa mais de ser da pessoa que era o dono dele? Então, agora a gente vai ver um tratamento tributário interessante. O veículo roubado ou furtado, ele a princípio está amparado
por situação de não pagamento do tributo até o momento que ele for reencontrado. Porque é como se o Estado tivesse que prover a segurança pública. Não conseguiu prover o suficiente de forma que você foi roubado ou furtado. Então ele não vai cobrar o IPVA daquele período em que você ficou sem a posse do veículo. Veja, você é o proprietário do veículo. O João foi assaltado, levaram o roubo, na verdade houve grave ameaça, né? A diferença do furto, né? Que a pessoa não teve grave ameaça, mas no roubo houve grave ameaça. Então ele foi roubado, né? Efetivamente foi roubado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu, né, reaver o bem, porque, a princípio, a polícia trabalhou de uma forma certinha lá, encontraram o bem e devolveram para ele. Quando ele for devolvido, lhe é devido o tributo novamente. Volta na telinha para você ver. Então, olha só, no momento em que vou voltar a retornar na posse, veja que a situação é quanto à posse. A propriedade não deixou de ser da pessoa que sofreu o assalto. Mas a situação é quanto à posse. Tá entendendo? De ser proprietário ao novo adquirente, no caso, ter sido roubado ou furtado. No momento da arrematação promovida pelo poder público, nos casos de veículos apreendidos e adquiridos em leilão. Então, veja, o poder público pode, a princípio, apreender veículos e levá-los a leilão. Veja, quando houver arrematação, o novo dono vai poder, a princípio, pagar o IPVA. Então, quando houver essa arrematação, momento de fato gerador do nosso tributo. Bom, na data em que, agora vamos pegar datas específicas, ó. Por qualquer motivo, encerrou a imunidade do veículo, ou encerrou a isenção do veículo anteriormente concedida ao proprietário ou ao possuidor do veículo. Veja, vamos imaginar que a União vendeu o veículo para o João. Olha só que coisa, né? O João é imune? Não, mas a União era, né? Então, essa venda do veículo para o João se torna um proprietário e nessa venda encerrou sua imunidade. Você entendeu? Então, a venda de veículos pode encerrar a imunidade. Ou ocorra a transmissão da propriedade ou da posse do veículo de pessoa imune ou isenta para a pessoa que não gosta do veículo, do benefício de imunidade e isenção. Então, é a mesma coisa, né? A União vendendo para o João. Encerrar a imunidade e isenção pode ser uma imunidade temporária, uma isenção temporária, ou a falta do cumprimento de algum determinado requisito, né? Quer dizer, não sei exatamente em que situação nós poderemos colocar, mas os exemplos podem aparecer na prova. Então é interessante que a gente possa ter uma ideia, né? Imagine, por exemplo, que o camarada é taxista e está amparado por isenção aqui no nosso estado de Roraima. E aí, de alguma forma, ele não cumpre o requisito de ser taxista. Então, por não cumprir o requisito, veja, eu não estou transmitindo a titularidade do bem para ninguém, não. Por ele não cumprir o requisito, por exemplo, ele perdeu a concessão de táxi junto à prefeitura. Deixa de ser isento. Deixou de ser isento, perda da condição de isento, imediatamente tem que pagar o tributo. O tributo já era devido, estava amparado por isenção. Aí, a partir do momento que ele perde a condição de isento, vai ser pago o tributo. Tudo bem? Ah, entendi. É nesse sentido, né, Tudão? Exatamente nesse sentido. O que mais? Para efeito do disposto no inciso 1, quando o veículo for adquirido em outra unidade da federação. Então, veículo adquirido em outra unidade da federação, cujo emplacamento deva realizar-se nesse estado de Roraima, considera-se ocorrido o fato tirador na data da primeira entrada do veículo no território roraimense, comprovado através da chancela da repartição fazendária no documento fiscal de origem. Quando ele fala do inciso 1, é justamente o veículo novo, né? Então, da data da aquisição pelo consumidor final. Mas ele foi comprado em outro estado. Quando na primeira entrada do veículo no território de Roraima, incidirá o imposto no veículo novo. Então, vamos lá. Primeira consideração que eu faço a respeito de todos esses aspectos temporais do fato gerador do IPVA. Primeira questão de prova dos senhores a respeito do imposto. Então, tomem cuidado. O veículo é novo, o veículo é usado, ele é importado, ele a princípio sofreu roubo ou furto, ele a princípio está vindo de outro estado. Então, tomem cuidado. Perdeu a condição de isento, perdeu a condição de não incidência, foi reencontrado. Todas essas situações caem na prova dos senhores. O que a gente leu aqui cai na prova de vocês. Veja, o IPVA é uma matéria que vai cair com 5 questões, 6 questõezinhas, certo e errado. Então, eles não têm de onde tirar, meu querido. Eu sempre gosto desses assuntos que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, toma todo o cuidado para a prova. Outra situação. Agora, nos casos de transferência de propriedade, o documento de arrecadação devidamente homologado pela repartição fazendária
será entregue ao novo proprietário. Então, você vai entregar ao novo proprietário um documento de arrecadação, para efeito do registro junto ao Departamento de Trânsito do Estado. E não será exigido novo pagamento do IPVA, mesmo que efetivado em outra unidade da federação. Ou seja, na hipótese de transferência entre estados, o documento de arrecadação ele segue o veículo. Tá certo? Vou falar de novo. O documento de arrecadação, ele segue o veículo. Então, pagou para o estado X, está vindo para o estado de Roraima, não importa, não vou cobrar de novo aqui no estado de Roraima, porque o documento de arrecadação segue o veículo. Tá certo? Nos casos de transferência de propriedade, o documento de arrecadação devidamente homologado, não, a gente já leu isso aqui. O imposto previsto no caput desse artigo, quando relativo a veículo usado, poderá ser pago. Então alguém pode perguntar: tem parcelamento do IPVA aqui no estado? Temos 3 parcelas mensais consecutivas, conforme regulamento, que não está no edital. Bom, assim como no ITCD, nós tínhamos as regras de não incidência do tributo, né? Essa não incidência, aqui no nosso estado também ela é qualificada, porque estamos falando de imposto sobre propriedade. Não incidência qualificada é uma verdadeira hipótese de imunidade. Então a gente vai falar agora das hipóteses de imunidade tributária. Tá certo? Então, vamos guardar essa informação para a gente levar para a prova. Então ele fala assim, ó, da imunidade tributária. E ele fala assim, ó, o imposto não incide sobre a propriedade de veículos automotores que compõem o patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Da União, estados, DF e municípios. Partidos políticos, inclusive suas fundações. Entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem finalidade lucrativa, instituições religiosas de qualquer culto. Então, na verdade, estamos falando de não incidência do nosso imposto nas situações que você já conhece, né? Imunidade recíproca, imunidade nas pessoas de direito privado, imunidade religiosa. Então, são não incidências qualificadas. Aí ele lembra a nós que a não incidência das União, Estados, DF, municípios é extensiva a autarquias e fundações. Imunidade recíproca extensiva, instituídas e mantidas pelo poder público, tão somente no que se refere aos veículos vinculados às suas finalidades essenciais. Então, essa imunidade que nós estamos vendo aqui é aquela imunidade padrão da lei, né? Nós entendemos que essa imunidade é quando a União ela é proprietária do veículo automotor, ou veículo é do partido político, ou veículo é do sindicato de trabalhadores, ou veículo da instituição educacional e assistencial sem finalidade de lucro. Nos casos dos incisos 2 a 4 dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, instituições educacionais e assistenciais sem finalidade de lucro e templos, a não incidência será declarada através de um ato administrativo expedido pelo diretor do Departamento da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado aqui de Roraima, mediante o requerimento do interessado e valerá para os exercícios seguintes, desde que o beneficiado observe os seguintes requisitos. 1. Não distribua qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu resultado. 2. Aplique integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 3. Mantenha a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Veja, tudo isso, né, está previsto lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. E aí lá ainda fala, né, não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou renda a qualquer título. Não precisa ser mais como participação de resultado ou a título de lucro. Tem que manter no país para as suas finalidades que foi criada aquela instituição e também tem que manter a escrituração
né, escrita, né, durante aquele período. A não incidência de que trata esse artigo estende-se a todos os veículos terrestres, aeroviários e hidroviários com mais de 10 anos de fabricação. Olha só que interessante, né? Quer dizer, ele está falando que a não incidência aplica-se, no caso aqui, a todos os veículos terrestres, aeroviários e hidroviários com mais de 10 anos de fabricação. E aqui vem uma resposta importante. O nosso IPVA em Roraima incide sobre veículos aeroviários e hidroviários, senão ele não falaria de não incidência com mais de 10 anos de fabricação. Agora, aquela situação do veículo furtado e roubado, ele está aqui no parágrafo 4º. E esse parágrafo acaba sendo bem importante. O IPVA não incide também sobre 1. O veículo quando sofreu roubo ou furto, no período entre a data da ocorrência do fato e a data da sua devolução ao proprietário. Então, da data da ocorrência do fato até a data da devolução ao proprietário ou da sua transferência a um novo adquirente, desde que seja lavrada a ocorrência policial. Então, esse desde que é muito importante para a prova, que as condições que a gente vai ver agora tem que aparecer na prova. Seja lavrada a ocorrência policial respectiva à comunicação ao DETRAN, através do BO, né, boletim de ocorrência. Desde que a não incidência seja requerida pelo interessado, acompanhado dos documentos mencionados na linha anterior. Veja, a não incidência seja requerida pelo interessado, acompanhado dos documentos mencionados na linha anterior, o boletim de ocorrência e a comunicação ao DETRAN. O veículo apreendido pelo poder público também está amparado por não incidência. No período entre a data em que ele foi apreendido, porque a posse saiu da pessoa e agora está no pátio da prefeitura ou do estado, e a data da sua devolução ou arrematação, exceto nos casos de apreensão por infração à legislação brasileira de trânsito. Então, o que acontece? Nos casos em que ele foi apreendido, né, pelo poder público, até ele ser leiloado ou devolvido, durante esse período que ele ficou fora da posse do real dono, ele também está amparado por não incidência. Então, olha só que interessante. Volta àquela comunicação que eu fiz para você anteriormente. Nós vimos que quando o veículo é devolvido, deve ser pago o imposto novamente. Quando o veículo é retirado por furto ou roubo da posse da pessoa, ele deixa de pagar o imposto aqui no estado de Roraima. Então, isso pode gerar boas questões de prova, porque existe uma proporcionalidade em função do número de meses que isso aqui vai ser devido. Então, vamos ver como é que funciona essa situação? Então, volta lá na telinha para você ver. Vou mostrar aqui através de um desenho de uma linha do tempo. Vamos fazer a linha do tempo aqui, ó. Vamos imaginar que o João, em janeiro de X0, ano X0, ele tinha lá a propriedade e a posse. Em abril, o João foi roubado. O roubo se deu em abril. Em outubro, o carro foi devolvido para o João. Foi encontrado e devolvido. E aí, quanto do ano que ele a princípio deve de tributo? Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março e abril, independente de que dia do mês de abril foi roubado, abril é devido. Então, mês 1, 2, 3 e 4 são devidos de tributo. Devidos. A partir do mês seguinte, quando ele já não tem a posse mesmo, aí já não é devido. Então, mês 5, 6, 7, 8 e 9, né, já estão amparados por não incidência. Agora, a partir de outubro, já é devido novamente. Então, outubro, mês 10, 11, 12 é devidos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Então, 7 meses do ano foram devidos. 5 meses, que é o restante aqui, são amparados por não incidência. E é fácil de cobrar isso aqui na prova, tá bom, pessoal? Então, tomem todo cuidado com o veículo furtado ou roubado aqui no estado de Roraima, que tem regra específica, eles não são parados por isenção, são parados por não incidência do tributo. E essa não incidência é interessante, quer dizer, no período que a princípio a posse e a propriedade estavam juntas com o contribuinte, ainda assim eles pagaram o tributo. Fora desses períodos, eles estão parados por não incidência. Tá legal? Boa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Então, a segunda questão prática de prova aqui para vocês é justamente as questões relacionadas à não incidência e, por favor, não confundir com as hipóteses de isenções que a gente vai ver mais adiante. Então,
As não incidências do artigo 97 não podem ser confundidas com as hipóteses de isenções. Então, vamos lá. O IPVA não incide também sobre embarcações de pequeno porte, desde que seu proprietário seja pescador profissional e a utilize em sua atividade pesqueira. Então, veja, as embarcações são paradas por tributação aqui no estado, mas se for de pequeno porte, o proprietário é um pescador profissional, utilize na sua atividade pesqueira e está amparado por não incidência aqui no estado. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, os pedidos de não incidência dos incisos 2, 3 e 4 do caput, né? Então, são as não incidências dos templos de qualquer culto, partidos políticos, fundações partidárias, sindicato de trabalhadores, instituições educacionais e assistenciais sem finalidade lucrativa. Esses pedidos serão instruídos com os seguintes documentos: documento de aquisição do veículo, certificado de registro do veículo, o famoso CRV, ato constitutivo da entidade ou instituição devidamente registrado no órgão competente. Então, a gente vai ver se realmente a entidade ou instituição está registrada no órgão competente para ser alcançada por aquela imunidade. Então, ela também tem que cumprir alguns requisitos para poder ser aprovada. CPF e RG do responsável. CPF e RG do responsável. Tá certo? Então, tudo isso aqui é envolvido. Tá bom? A não incidência prevista no inciso número 2 do parágrafo 4º. Estamos falando aqui da não incidência dos veículos apreendidos pelo poder público. Tá? Inciso 2 do parágrafo 4º. Será requerida pelo interessado acompanhada de uma cópia do termo de apreensão do veículo, lavrado por órgão competente, pode ser o DETRAN, pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Rodoviária. Então, vai ter um termo de apreensão. E do comprovante da arrematação do veículo. Então, vai ter também um comprovante da arrematação do veículo. Então, isso tudo comprova que o veículo saiu da posse do dono e passou para a posse do Estado. Do Estado, assim, em sentido amplo, União, Estado ou município. O requerimento de reconhecimento de não incidência do nosso IPVA deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do IPVA, vedada a restituição de valores já recolhidos. Então, o que acontece? Se a não incidência é para um determinado período e está encerrando o período, antes que a princípio você encerre o período de reconhecimento da não incidência, você vai fazer um novo pedido para novo reconhecimento de não incidência. Então, é o que ele está falando aqui. Você vai fazer um novo pedido, tá certo? Antes de terminar. Para quê? Ah, e se você já pagou algum tributo? Não vai ser restituído. Nesse caso, em si, não será restituído o tributo que foi pago antes de você fazer o pedido de reconhecimento da sua não incidência, tá bom? Então, tem que cumprir a obrigação acessória e no prazo previsto, né? A não incidência de que trata o inciso 1 do parágrafo 4º, que é justamente dos veículos furtados, roubados, se opera no exercício imediatamente posterior ao fato, ficando remidas, ou seja, perdoadas, as parcelas a vencer do imposto, referentes ao exercício em que ocorrer o evento determinante da não incidência. Então, a não incidência se opera no exercício imediatamente posterior ao fato. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, do mês de abril até o mês de outubro, né, isso aqui não vai ser devido. Se ele estiver pagando as parcelas, elas vão ser perdoadas. São 3 parcelas, então está pagando as parcelas, vão ser perdoadas as parcelas. Mas é a partir do ano seguinte mesmo, ou seja, X1, em que, a princípio, ele vai ter que o direito à não incidência. Se o carro não foi encontrado, então a não incidência vai começar a partir de X1 aí, sem poder cobrar mais o tributo. É o que ele fala aqui, né? A não incidência do veículo roubado ou furtado se opera no exercício imediatamente posterior ao fato, ficando remidas, ou seja, perdoadas as parcelas a vencer do imposto em frente ao exercício em que ocorreu o evento, determinante, então, daquela não incidência. É claro que o contribuinte tem que entrar com esse pedido, né, rapidamente, para que ele possa ser reconhecido, tá bom? Próxima aula, novo tema, olha lá, isenções do tributo. A gente vai falar desse novo tema também no próximo bloco, né, para a gente poder ter uma separação da matéria para você na sua cabeça. Isso é importante também para a gente poder
levar a contento que eu quero que você aprenda para a prova. Então, lembrando, né, não confunda não incidências com isenções. As não incidências do IPVA são algumas importantíssimas, todas elas caem na prova e o avaliador, induzindo você ao erro, vai dizer que alguma não incidência, por exemplo, do pescador de uma embarcação de pequeno porte, ele é amparado por isenção, mas na idade aqui no nosso estado, não, 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 não. Ele é amparado por não incidência. E a gente vai ver agora as hipóteses de isenção e ele vai tentar confundi-la com hipótese de não incidência. Então é a segunda questão, com certeza, que vai cair na prova dos senhores sobre IPVA de Roraima. Tomem todo cuidado. Até o próximo bloco.